né? E aqui a gente vem talvez para o conceito que é mais utilizado da cafeína pensando em exercício, que seria o controle não adrenérgico da lipólise e possivelmente do emagrecimento. Então bora entender aqui como é que funciona. Então aqui eu tenho um adipócito, então imagina aqui que eu tenho uma célula que vai armazenar triacilglicerol. Então dentro do adipócito eu tenho várias estruturas, existem vários tipos de adipócito. Eu vou pegar aqui o exemplo do adipócito branco, que é o adipócito que vai ter mais triacilglicerol, que vai ter menos mitocôndria, que vai ser o adipócito que vai crescer aí na grande maioria das, que vai aumentar, que vai hipertrofiar na grande maioria das pessoas. Então você toma lá uma cafeína, um comprimido de cafeína, e aí essa cafeína que vai estimular ali os receptores, a produção de catecolaminas. Essas catecolaminas vão se ligar aqui nos receptores beta, a nível de adipócito. Então eu vou ter receptores beta que vão ser acoplados à proteína G. Internamente eu vou ter uma fosforilação dessa proteína G por conta da liberação das catecolaminas, ativando aqui uma proteína conhecida como adenilato ciclase, e essa adenilato ciclase ela vai ativar um segundo mensageiro. Então, de uma forma bem simples, quem é esse cara aqui? AMP cíclico. Imagina que ele é um sinal do Wi-Fi da tua casa. Então, na tua casa você tem um roteador do Wi-Fi e a função desse roteador é amplificar o sinal da tua internet. É mais ou menos isso que o AMP cíclico faz. Ele amplia um sinal dentro da célula. Então, a catecolamina se ligou. Então, você tomou cafeína, aumentou aqui a disponibilidade de catecolamina, ela se liga no receptor beta. Eu tenho aqui a ativação da proteína G, adenilato ciclase e esse cara aqui. Quando chega aqui, olha que legal. Esse AMP cíclico, ele pode ativar esse AMP 5' que a gente conhece. Esse AMP 5', ele inibe a lipólise. Ou seja, toda vez que eu tenho ativação das catecolaminas, que eu chego nesse cara aqui, que ele ativa o AMP 5', ele inibe a lipólise. E quem faz essa ativação desse AMP cíclico para AMP 5' é uma enzima conhecida como fosfodiesterase 3. Lembra lá quando a gente falou dos tipos das isoformas de enzima, que lá no pênis, no corpo cavernoso, eu tenho a isoforma 5 e aqui eu tenho a isoforma 3. Então, quando a gente toma cafeína, esse AMP cíclico, ele ativa esse cara aqui, né? Perdão, quando a catecolamina se liga aqui, então ela pode ativar aqui o AMP cíclico e esse AMP cíclico, ele ativar esse AMP 5'. Quando isso acontece, esse AMP 5', ele bloqueia a liberação da lipase hormônio sensível, ou da sensitivo lipase hormônio sensível, lipase hormônio sensível. Essa lipase hormônio sensível é que vai gerar a hidrólise do triacilglicerol. Então, essa hidrólise do triacilglicerol, através dessa lipase que vai ser sensível à ação do hormônio, ela vai gerar essa separação dos ácidos graxos da porção álcool, né, que é a porção glicerol. Então, quando isso acontece, eu não tenho estimulação da lipólise. E aí, onde que a cafeína entra nesse contexto? Ela vai inibir essa enzima aqui, ó. Então, a cafeína inibe a fosfodiesterase tipo 3, que não ativa a AMP 5'. Nesse caso, essa reação aqui, ó, ela não acontece. A reação ela passa direto para cá. Ou seja, o AMP cíclico, quando tem a presença da cafeína, em vez de vir para cá, ele ativa esse alvo aqui, que é a lipase sensível ao hormônio. É justamente essa lipase aqui que vai gerar a quebra do triacil, do diacil e do monoacilglicerol. Então, a lipólise é a separação desse triacilglicerol, o que vai terminar em 3 ácidos graxos. Então aqui eu coloquei o termo simples, né, triglicerídeo, mas não existe triglicerídeo. O termo correto é triacilglicerol. Então tri, porque 3, aci, porque são um grupo acil, e ol, porque é um álcool. Então triacilglicerol, né, que esse ol, essa terminação ol aqui é um álcool. Então esses ácidos graxos, eles vão ser transportados, então eles vão sair do adipócito e eles vão para a corrente sanguínea, vão ser transportados por proteínas transportadoras. Essas proteínas transportadoras, a albumina, vão levar esse ácido graxo até a porta da musculatura esquelética, né, até a membrana do músculo. E lá no músculo vão ser transportados por outros transportadores, por exemplo, FET CD36, que vão jogar
esses ácidos graxos dentro da mitocôndria. Lá eles vão perder, né, algumas estruturas e vão virar acetil, vão entrar na mitocôndria, cadeia transportadora de elétrons, no final vão formar CO2, água e ATP. Isso é o que a gente chama de beta-oxidação, a gente já viu lá na primeira aula. Esse cara aqui, o glicerol, ele é um álcool, então ele vai para o fígado e lá no fígado ele volta reversivelmente a ser gliceraldeído 3-fosfato. Então, se você não lembra, o gliceraldeído 3-fosfato é aquele cara que aparece quando a via se quebra ao meio, né, que seria o ponto ali, um dos intermediários ali da via glicolítica, né, o cara que está bem no meio ali da via e ele vai juntar todas as vias. Então, eu sempre brinco que se você quer entender bioquímica, o glicerol de 3-fosfato ele é um ponto-chave, porque é ele que junta praticamente todo o metabolismo intermediário. Então, esse cara aqui, ele volta para o fígado glicerol, ele volta reversivelmente a ser glicerol de 3-fosfato, e esse glicerol de 3-fosfato ele sobe reversivelmente na via glicolítica, voltando reversivelmente a ser glicose. Então aqui eu tenho o mecanismo de beta-oxidação e o mecanismo de gliconeogênese. Tudo isso, né, que aconteceu fora da célula aqui, ó, não dependeu da ação da cafeína, tá bom? Então, o que a cafeína faz? Ela inibe fosfodiesterase. Ela separa o triacil em 3 ácidos graxos e um glicerol. Ponto. A cafeína não aumenta a beta-oxidação. Esse processo de beta-oxidação é outra coisa. Eu dependo de vasos para transportar esses ácidos graxos, eu dependo de uma boa saúde mitocondrial, eu dependo de mitocôndrias grandes e eficientes, e eu dependo de uma boa quantidade de mitocôndrios. Por isso que quando eu falo de cafeína, não adianta eu acelerar isso aqui, ó. O problema acontece quando sai daqui. Por exemplo, lá na primeira aula a gente já viu que a lipólise, esse mecanismo aqui, ó, que agora vocês viram em detalhes, é um dos gatilhos que o próprio tecido adiposo cria para reduzir o seu tamanho. Então, ouçam bem o que eu vou dizer. A pessoa com obesidade, ela tem excesso de lipólise. Então, quando você dá cafeína para uma pessoa obesa, você está aumentando o problema. Por isso que o uso de suplemento, a prescrição suplementar, ela é algo específico do nutricionista. Essa função é específica do amigo nutricionista. É ele que tem que fazer isso. Isso tem que ficar muito claro. Então, quando a gente pega a cafeína, resumidamente, eu vou ter aqui esses principais efeitos. Então, eu tenho maior expressão de catecolaminas. Então, lembra, as aminas ligadas ao anel catecol, né, vão atuar aqui no aumento da expressão desses neurotransmissores e desses hormônios. Eu tenho maior mobilização intracelular de cálcio, que esse parece ser a variável mais interessante quando a gente fala, por exemplo, de aumento de força muscular. Então, a cafeína ela pode induzir a isso. A cafeína pode induzir aqui a fosfodiesterase tipo 3, que está presente lá no adipócito. Isso é interessante porque isso aumenta a lipólise, a liberação desse ácido graxo. A cafeína pode excitar os receptores de adenosina lá no sistema nervoso central, o que reduz, consequentemente, a minha percepção de cansaço. Tem alguns trabalhos que têm apontado que a cafeína ela pode reduzir o ânion superóxido radical hidroxil, que são 2 marcadores aí importantíssimos no controle do estado redox, mas são trabalhos que são iniciais ainda, a gente não sabe muito bem como que cronicamente a cafeína se comporta, por exemplo, nesse estresse oxidativo, nesse balanço redox, e a cafeína ela tem efeitos diferentes por conta da responsividade genética e ambiental. Então vem os genes aí, ADORA1-2, SPNS, CYP1A2, que cada pessoa vai ter uma quantidade diferente e as pessoas podem ser super responsivas à ação da cafeína, ou elas podem não ser tão responsivas assim, ou podem não ser tão sensíveis à ação da cafeína. Então isso vai ser muito individual e a gente chama isso de responsividade. Essa foi a nossa aula sobre cafeína. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.